Olá, boa tarde. 3 de julho de 2014, estamos começando mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto Arruda Botelho, da Enfoque Informações Financeiras e da Constop Consultoria. Sejam bem-vindos, vamos analisar os mercados brasileiros e internacionais, como sempre. Hoje temos novidade, rompimentos para cima, bastante bem definidos. E vamos lá, começando como sempre com a índice Bovespa, onde nós tivemos aqui, ó, tirar esse volume daqui, nós estamos com os preços um pouco longe da sua reta suporte de longo prazo. Puxa vida, eu estava com uma ideia diferente, por quê? Estava vendo coisa diferente aqui. Bem, então, vamos lá. No Bovespa nós tivemos um fechamento na máxima do dia, mas estamos ainda longe da reta de resistência. Então, esse fechamento pode estar indicando que os preços vão tocar a reta novamente. Isso aconteceria lá entre 54 e 55 mil. Mas esse processo também pode estar no contexto da formação de uma bandeira por aqui. Então, nada de muito dramático com essa oscilação de 1,67%, 1,59% que nós tivemos no índice Bovespa. Isso está aqui ainda dentro da zona gravitacional dessa pequena acumulação, né? Mas foi uma bela de uma reversão, o mercado fechou na máxima do dia. Nós tínhamos aqui, a gente pode ver no intraday, nós tínhamos alguns topos aqui que foram ultrapassados, né? Esse topo do dia 26, esse topo do dia 1º, esses topos foram ultrapassados, o mercado fechou na máxima do dia, então isso, como disse, pode estar indicando que os preços vão testar a reta de resistência, mas até lá, enquanto não romper essa reta, não mostrou absolutamente nada, né? Então temos altistas aí no médio prazo, de baixistas para estável, com a possibilidade dos preços se acumularem numa bandeira aqui, que existe, né, essa possibilidade, e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Por quê? Ora, porque se a gente pegar a alta a partir de 2002, quando eu chamo de início da era Lula, rompeu-se essa reta aqui, e os preços não corrigiam o Fibonacci. Aqui teriam corrigido apenas o primeiro número Fibonacci, nós achamos que ele vai corrigir pelo menos segundo o número Fibonacci, achamos que o mercado tem muito para cair ainda, infelizmente. O índice Bovespa Futuro, no índice Bovespa Futuro a gente tem essa reta aqui de mais longo prazo, que também está intacta. Os preços eles chegaram próximos de um nível de suporte que é dado por essa pequena reta de suporte, que agora já fica com 3 pontos, está um pouquinho mais bem definida, mais confiável. E, enfim, tivemos essa reversão. Isso pode estar indicando que os preços vão buscar exatamente igual ao à vista, né, a reta de suporte. Mas, vejam, vou até desenhar aqui, porque isso é bastante possível de acontecer, né? Se a gente tiver um processo assim, por exemplo, nós vamos chamar isso aqui de triângulo de baixa e pronto, estaria perfeitamente nos conformes, né, da tendência de baixa de médio prazo que nós estamos enfrentando agora. Nós estamos com uma tendência de baixa de médio prazo. Aliás, não, minto. Nós estamos com uma acumulação no médio prazo, uma tendência lateral no médio prazo, estamos com uma tendência de baixa no longo prazo. Para quem não sabe, médio prazo entende-se até 3, 4, 5 meses. Longo prazo é de 5 meses a 1 ano ou mais, né? E curto prazo
Não, então, curto prazo até 3 meses, médio prazo de 3 meses a um ano e pouco, e longo prazo mais de um ano. Perdão, eu confundi aí. Agora, vejam que essa acumulação continua com cara de uma grande deriva, né? Se a gente fizer isso aqui no semanal, a gente nota isso com mais detalhes, principalmente se fizer no mensal, né? No mensal a gente vê que os preços sobem e agora estão se arrastando aí. Então isso aqui fica uma pequena acumulação que mostra que esse ímpeto de alta que iniciou-se no mês de março está perdendo a força, né? Então é esperar para ver o que vai acontecer. Muito bem. O S&P, por outro lado, foi para níveis nunca antes navegados, está bateu o recorde, está no nível mais alto dos últimos tempos. Ele está chegando perto de um local muito especial que chama-se 2.000 pontos no S&P à vista. Nós fechamos hoje a 1985. Nós estamos a aproximadamente apenas 0,7% de distância desse nível de 2000. Né? O nível de 2000 é muito importante. Para vocês terem uma ideia, o nível de 1000 no Dow Jones segurou os preços por 15, 16 anos. Né? O nível de 1000 é esse nível aqui. Né? Só que isso aqui é indexado. Quando a gente tira a indexação, a gente vem para essa situação aqui. E aqui a gente vê claramente o nível de 1000. O mercado precisou 16 anos. E a primeira vez que ele chegou lá, ele tomou uma patada do urso. E nem chegou próximo, né? Não vi a quanto por cento ele chegou. Ele chegou a 1% de distância, tomou uma patada de 26%, isso foi no ano de 1966. Depois chegou de novo aqui no ano de 68 e tomou uma patada maior ainda, né? E, enfim, e ficou 16 anos duelando com esse nível para poder romper. Isso porque níveis redondos são importantes, porque são resistências naturais, porque ficam naturalmente gravados na cabeça das pessoas. As pessoas têm naturalmente tendência de agir quando os preços se aproximam desses níveis. Né? Então eu imagino que deva ter muito administrador de fundo que falou para os amigos que o S&P ia chegar a 2.000, e chega a 2.000, ele tem tendência a eventualmente liquidar. Portanto, esse nível torna-se um nível bastante importante de resistência. Então, Dow Jones é alta até segundo prazo, até segunda ordem. Né? O Dow Jones indexado em dólar também rompeu o seu nível mais alto de todos os tempos, está no seu nível mais alto. Nós estávamos aí de olho nesse nível de resistência. O mercado nos deu um bull trap aqui, rompeu esse nível no final do ano passado, desrompeu, voltou, se arrastou, testou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e rompeu. Agora, rompeu hoje. Amanhã nós precisamos a confirmação desse rompimento. Nós não podemos ter, depois de um rompimento desse, nós não podemos ter um engolfo de baixa, um doji, uma estrela cadente, um harami, enfim, nós não podemos ter aí a formação de uma reversão, né? Uma formação de reversão, entendeu? Se tivermos, então, aí isso vai reforçar esse bull trap que nós tivemos. Muita gente vai reclamar, vai falar, puxa vida, mas a análise técnica não funcionou, então que não foi papai e mamãe, não foi aí como está escrito nos livros, né? Mas, enfim, a gente tem que estar flexível, né? Do jeito que o mercado está agora, o céu é o limite. Isso aqui está rompendo, isso aqui está mostrando que a economia americana está engatando segunda, terceira, está saindo cantando pneu. É isso que está acontecendo. Agora, talvez, como é guerra, né, a gente possa estar eventualmente sendo ludibriado por um falso rompimento. Então precisamos ter a confirmação desse rompimento. Se tivermos um engolfo amanhã, vai ser por mim considerado muito baixista, como vocês sabem, que daí vai caracterizar mais um bull trap. O mercado rompe a resistência e desrompe imediatamente. Por que é importante? Porque acima da resistência tem que ter muita ordem de stop de compra da turma short que está aqui vendida, né?
abaixo desse nível. Para chegar nesse nível, teve que se duelar com todas as ordens de venda que estavam nessa que eu chamei de a mãe de todas as resistências. Então, o mercado conseguiu romper todas as resistências das ordens de venda, botou a cara para fora, tem que tocar a ordem de stop, ou seja, junta a fome com a vontade de comer, e o mercado tem que sair desembestado para cima, tem que sair cantando pneu. Ou seja, amanhã nós temos que ter um fechamento aí acima de 17.100. Agora, aqui volto para o S&P agora. Como nós estamos perto do 2.000, vale a pena ver o que vai acontecer. Se o mercado amanhã vai lá em cima no 2.000, deixa uma sombra grande, faz um shooting star, fecha na mínima do dia, puxa vida, isso vai ser extremamente baixista, né? Então temos que acompanhar e ver o que vai acontecer. Muito bem, ações, vamos começar com o Vale. Vale está tendo teve uma performance bastante positiva nessa semana. Eu nem sei exatamente qual foi. Se alguém souber aí, você comunica, Juninho, porque eu realmente não sei do que se trata. Eu acho que deve ser alguma coisa com exportação, ou talvez com a China, né? Mas Vale teve uma performance bastante diferente. Bem, eu estava com uma reta aqui, tentativamente, passando por esse último fundo, mas essa reta, eventualmente, pode ter um pouco de variação, porque a gente pode passar ela aqui por esses dois topos. Quer dizer, esse topo aqui é o topo de novembro do ano passado, passaríamos pelo corpo real, até a sombra desse topo de abril. E em sendo assim, Vale estaria nessa reta. Eu estou falando isso porque eu até estava bastante otimista com o Vale hoje, mas ele acabou fechando, deixando uma bela de uma sombra, né? Então, a gente fica com um pouco de receio de cantar aí uma retomada da tendência de alta para Vale. Eu acho que não, acho que isso aqui está nos conformes ainda desse processo de baixa. E os preços estão chegando para testar esse topo de maio, aqui a 28,25, 28,30. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu acho que se nós tivermos um fechamento acima de 28,50, aí sim, esse processo aqui estaria acabado. E esse processo aí a gente vai ter que imaginar que é tudo isso aqui, nós vamos ter que imaginar isso aqui como um fundo. Agora, de novo, se nós tivermos amanhã uma reversão, um engolfo aqui, aí nós vamos estaremos tendo um engolfo, ou uma reversão, um shooting star, ou uma indefinição na sexta-feira e depois uma reversão na segunda-feira, fazendo a formação de candlestick que chama-se estrela da tarde, né? Então nós vamos ter uma indicação muito importante de baixa e acho que seria uma boa venda, porque nós estaremos vendendo próximo da reta de resistência, né? Então aqui nessa área não é para acontecer uma formação de reversão. Se acontecer, é para se ficar bastante baixista, né? Então estamos aí indefinidos no médio, no curto prazo, e continuamos baixistas no médio e longo prazo, por força das considerações que já falamos aqui em todas as quintas técnicas, né? A primeira delas é o fato dessa reta ter sido rompida e de que Fibonacci está muito mais para baixo, o primeiro número Fibonacci está abaixo de 10, né? Então por isso estamos baixistas no longo prazo. E outra, os preços fizeram essa grande acumulação aqui, que veio de final de 2009, a gente podia dizer até começo de 2013, o mercado fez um pullback e voltou a cair. Então agora eu acho que talvez o que a gente esteja vendo aqui é um excesso de volatilidade momentânea, né? Não sei por conta de quê. É isso aí. Então estamos de neutros aí para eventualmente baixistas até no curto prazo, e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Um fechamento, como eu disse, acima de 28,30, coloca os preços aí rumo à sua próxima resistência a 30. Vamos falar de Petrobras, PM. Petrobras, minha gente, também tem esse processo todo aqui que foi terminado, né? A gente traça Fibonacci, isso aqui vem bem abaixo de 10, quer dizer, o mercado teria muito para cair. Nós entendemos que esse processo todo aqui é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é o movimento de baixa, e portanto vai resultar numa queda dos preços. Agora, no curto prazo, os preços
também estão num movimento aí parecido com o Ibovespa, né? Então, se a gente for para o semanal, a gente vê que a gente teve um ímpeto inicial e depois eles estão aí derivando, né, no sentido contrário, no sentido do movimento. Isso indica a perda de força desse movimento de alta e indica que os preços devem sofrer pelo menos uma correção mais acentuada. Mas se fizer no gráfico mensal, a gente, assim como no Bovespa, a gente vê exatamente uma coisa muito parecida, né? Sendo que os candles são bastante negativos. Né? Esse candle do mês retrasado é um shooting star, o candle do mês passado também é um shooting star. Vamos ver o candle de julho, né? Como é que vai ser. Mas, indiscutivelmente, os preços estão chegando nessa resistência aí a 19, 20, se arrastando, né? Derivando, e isso é negativo. Então, estamos baixistas curto, médio e longo prazo. Júnior, perguntas? Ô, Júnior, liga o microfone, mas é o que você falou mesmo, né? Desculpa. AVR, dólar comercial. O dólar comercial está interessante. Tá, não vai, fez que vai, não foi. Mas está com cara de estar fazendo uma bandeira de baixa. Ainda que a gente tenha aí uma projeção altista para ele no médio e longo prazo, por conta do rompimento dessa grande reta de tendência, né? Mas a gente tem aqui uma reta que eu acho que dá para se considerar rompida. E outro nível de suporte rompido e outro nível de suporte rompido. E os preços estão agora testando essa faixa aqui dessa acumulação que aconteceu em 2013, no começo de 2013. E essa acumulação tem característica de bandeira de baixa. E levamos a crer que esse objetivo aqui vai ser atingido, que é o objetivo que nós acho que já falamos até na última quinta técnica, que é essa perna de baixa projetada a partir daqui, portanto projetando o dólar para 2,120, 2,12. Isso equivaleria a uma queda de, a partir do fechamento de hoje, mais 4,7% a 5%, 4 a 5%. Então, baixistas aí no curto prazo, mas continuamos altistas no médio e longo prazo por conta de rompimento dessa reta aqui e, logicamente, os preços. Né? Isso deve coincidir, essa alta deve coincidir com a queda dos Estados Unidos. Vamos lá, Júnior. Próxima pergunta da tiazinha CCO3. Eu estou vendo aqui o gráfico mensal, né? Nós queremos o gráfico diário. Então, o CCR rompeu essa reta aqui, para você ter ideia, se a gente traçar a Fibonacci, é uma coisa de chorar, né? Vem aqui a 3,50, 3,60. Depois desse rompimento, essa reta é bastante importante. Veja, um ponto em 2012, um ponto em 2008, outro ponto em 2011, outro ponto aqui em 2013. Aí o mercado rompe essa reta e está se acumulando numa formação que tem característica de retângulo e que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Os preços chegaram, testaram o topo, não romperam, e agora eu acho que caminho para testar novamente o seu fundo a 15, até porque é isso que indica a característica de bandeira de baixa que tem essa pequena acumulação aqui dos últimos 4 dias. Bandeira de baixa, eu acho que a gente cai, testa o suporte a 17,40, depois testa suporte a 16,80, depois testa suporte a 15,80, depois volta e testa suporte a 15. Baixistas curto, médio e longo prazo, Júnior. Próxima pergunta do Big Mark do Dom, Brasil Foods, BRFS3. O Brasil Foods continua no seu processo de alta iniciado, que a gente poderia dizer que iniciou-se aqui em 2004. Né?
Por outro lado, se a gente traçar essa reta, mas essa reta não é muito confiável, né? Teria 2 pontos apenas, né? Então vamos deixar ela de lado. Nós estamos numa tendência de alta, depois tocar na reta mais uma vez, em fevereiro desse ano, acabaram de romper essa resistência, fizeram uma acumulação, fecharam próximo das máximas do dia, então isso aqui é de alta, os preços devem estar subindo para teste do seu topo principal a 58. Então estamos altistas aí no curto prazo e indefinido médio e longo prazo. Próxima pergunta é do Nando, BBAS3. Nós temos baixistas em BBAS3, inclusive estamos com posição tomada em BBAS3, vamos ver se temos a posição. Posições em aberto aqui. BBAS3, nós tomamos a posição. Recomendação fundo com stop tomando posição, recomendação dos nossos alertas com stop. Para quem não sabe, alertas com stop é um processo em que a gente, por exemplo, pega um gráfico do Banco do Brasil como esse e analisa, imagina que os preços vão cair e daí a gente escreve o motivo, né? Aqui no caso o motivo foi bandeira de baixa, por causa dessa bandeira aqui, nós entramos nesse dia aqui, após reversão com engolfo de baixa nas proximidades do topo histórico. Então, o que eu estava falando aí? Ó? Nós tivemos uma bandeira de baixa, depois de termos tido uma reversão com engolfo aqui, nas proximidades do topo histórico, né? Logo depois de ter rompido essa resistência desses topos aqui de abril e maio. Então, bem, nós não consideramos aqui, quer dizer, não tomamos posição quando houve o engolfo, esperamos a confirmação, e a confirmação veio de uma forma muito legal, o mercado caiu um pouco, fez uma bandeira de baixo, quando ele acabou a bandeira nós entramos. Então, nós aqui na Constop, a gente eventualmente vem aqui e quando vê algo assim, a gente vê, marca o stop, aqui no caso estaria pondo acima desses últimos 3 dias aqui, e depois marca o objetivo, que seria, por exemplo, nesse fundo aqui, 18,50, e daí dá ok, e aí, então, eu mostro aqui para vocês o método com stop, que ele, no nosso caso, recomenda uma quantidade sugerida de 3.600 ações. Isso é baseado no capital do fundo com stop, né? E mostra já o prejuízo que o usuário iria ter, né? Isso está disponível no Terminal em Foco para qualquer um. Quem quiser usar isso pode usar. Tem que assinar um termo de responsabilidade só, que tem que se responsabilizar pelas suas operações, né? Tem que nos isentar de responsabilidade, na verdade, né? Então, mostra o fator lucro-prejuízo, que é o potencial de lucro dividido pelo potencial de prejuízo, né? E mostra o percentual de capital a ser ganho caso o objetivo seja atingido, né? O objetivo, no caso, é esse aqui, né? Aqui parece muito, mas se a gente vê em perspectiva assim, aqui não é tanto, né? O mercado cair de novo, algo que ele já fez várias vezes, aí com esse nível de 18 e pouco, tá? 18,50, né? Nós aqui na Constop, então, temos a possibilidade de publicar essa análise. Então, a gente publica clicando apenas esse botãozinho, porque eu tenho a possibilidade de abrir essa parte maior aqui. Então, eu posso publicar reservado para o fundo para os nossos clientes. Quando eu publico para o cliente, agora não, vou publicar reservado, né? Então, acontece isso aqui, ó. Chega na máquina do nosso cliente essa recomendação de venda do BAS, essa aqui dentro do Brasil, stop, onde está o stop, onde está o preço agora, onde está o objetivo, a distância do stop do preço para o stop, a distância do preço para o objetivo, o fator lucro-prejuízo, e aí você tem 2 botões, ver gráfico e método com stop. Se você clica em ver gráfico, abre-se na sua tela um gráfico ipsis literis, o gráfico que nós transmitimos. Vocês vão ver aqui que eu estou com 2 gráficos. Ó.
Banco do Brasil, e esse outro que foi criado a partir daquela recomendação, né? Então você pode interagir com o gráfico e você pode ver aqui onde está o nosso stop, onde está o objetivo, e passando o mouse aqui você vai ver, aqui não dá, mas enfim, não dá para ver, mas passando o mouse você vê o porquê, essa bandeira aí está dizendo o porquê da nossa análise, tá? É muito legal. Agora, voltando, então, se você comprou a ideia, você volta para a recomendação de venda, e o outro botãozinho que existe é o botãozinho do... o outro botãozinho é o botãozinho do método Constop. Se você clica em método Constop, abre-se no seu computador a sua janela de planejamento. É como se o planejamento tivesse sido feito por você. Mas ele vai estar usando o seu capital e o seu fator de risco, vai estar te sugerindo um tamanho de posição. A partir daqui, se você quiser, você clica em operar e abre-se uma boleta, já no caso aqui BBAS, né, com todos os dados preenchidos já, inclusive com a quantidade sugerida. Aqui sugere 3.600, a boleta já entra com uma quantidade de 3.600. Eu não tenho acesso ao fundo Constop, nós somos apenas consultores, né? Então a gente não tem assinatura digital, quem tem é o gestor. Mas a gente manda isso para o gestor e o gestor executa as ordens, né? Muito bem, então isso tudo para dizer para vocês que nós estamos com uma posição em Banco do Brasil e vendemos justamente porque o mercado, depois de ter dado um engolfo próximo do topo histórico, ele fez essa bandeira de baixa e quando rompeu a bandeira de baixa nós vendemos. Hoje o mercado teve um fechamento na máxima do dia, uma bela de um candle de reversão, abriu na mínima, fechou na máxima, mas vejam, não diz nada, porque ele nem rompeu essa reta aqui, né? A nossa operação já deu palmo, como a gente diz. O palmo é quando ele atinge a distância equivalente à distância do preço de venda ao stop original. Então essa distância aqui a gente marca no gráfico com essa linha verde. Porque assim, se o preço sobe e bate no stop, e bate aqui nesse nível, a gente é estopado, né? E perde, no nosso caso, a gente perde 0,1% do nosso patrimônio. Porque a gente fixa o risco sempre nesse 0,1%, para manter o estado psicológico equilibrado, para não estar com um processo bidirecional de calça de veludo ou bunda de fora, né? Com o perdão da palavra. Que vocês que operam bem sabem bem do que se trata. A parte psicológica é a mais importante de tudo. Então, o método Constop está aí justamente para fazer com que você consiga ter um equilíbrio na sua parte psicológica. E o método é composto de algumas regrinhas. Uma delas é que, se os preços, então, caminharem a favor a distância original do stop, a gente tem que ganhar alguma coisa. Vou mudar por 15 minutos aqui, para vocês verem. Isso aqui fica marcado em 15 minutos também. Então, o que acontece quando os preços atingem o palmo é que a gente não perde mais. Não perde mais significa que a gente vai botar o stop nas proximidades do preço de venda. Aqui, eu iria botar nesse topo que ficou praticamente no preço de venda aqui, né? Mas, como tem esse outro topo aqui no começo do dia 30, que coincide com esses outros topos aqui, a gente então põe um pouquinho acima aqui. Mas vejam, o stop... Isso aqui eu perdia 0,1%, isso aqui eu perco 0,02%, qualquer coisa assim, né? Que é muito pouco, né? E logicamente, depois que à medida que o mercado vai continuar caminhando em nossa direção, se for o caso aqui no Banco do Brasil, a gente vai descendo o stop também. Então nós estamos baixistas em Banco do Brasil, o objetivo está em 22. E no médio, isso para o curto prazo, no médio prazo nós temos baixistas também. Por quê? Porque rompeu-se essa reta aqui, Fibonacci, minha gente. Infelizmente está a R$7 como essa faixa Fibonacci, tá? E nós entendemos que o mercado, depois de ter feito esse rompimento aqui, está fazendo todo esse processo aqui, que vai ser no futuro considerado como um pullback para o antigo suporte. E, enfim... de qualquer maneira, também nós tivemos aqui um processo em que os preços agora romperam, eles haviam rompido esse nível aqui, que é importante, é 25,20, e romperam para baixo de novo. Isso qualifica um bull trap, né? Então, os baixistas aí, curto, médio e longo prazo.
talvez um pouco de acumulação aí, em função desse candle de hoje. Júnior. Próxima pergunta, BRML3, do César. Tá meio esquisita essa BRML aqui, né, César? Então, olha, o mercado ele estava na tendência de alta, tchau tendência de alta, isso daqui nos dá um Fibonacci que a gente imagina que vai ser atingido, né? Começa na faixa de 10,50, os preços estão numa tendência de baixa de médio e longo prazo, que já é de uma tendência de baixa de longo prazo, e estão numa tendência lateral aqui no curto prazo. Agora, a tendência de baixa está intacta, né? Porque essa reta está preservada, tá? E eu acho que os preços estão no processo aí de testarem os seus próximos suportes a 18 e 17,50. Se o 17,50 for rompido, eles caem rapidamente, eu acho, para 14,50. É o que eu acho que vai acontecer. Ainda que alguém possa dizer que essa acumulação aqui tem características de retângulo de alta. É um retângulo de alta suspeito, porque ele está acontecendo na reta de resistência, né? E porque a gente olha mais para trás e você fala, bom, mas aqui rompeu, se aqui rompeu, tem que pôr isso aqui. Então, isso aqui tem que corrigir para Fibonacci, né? Isso aqui, na minha opinião, é um processo de simples reação da tendência de baixa que deve continuar. Agora, tem que escapar dessa tendência lateral aí, né? Possivelmente ele esteja dentro dessa faixa aí de 17,50 a 19,50 por mais alguns dias ou semanas, né? Antes de definir. Agora, se por acaso eventualmente romper os R$20, aí rompeu a reta, rompeu a resistência, isso aqui vai ser considerado um retângulo e os preços caminhariam rapidamente para 22,50, onde está a sua próxima resistência. Mas não é o que a gente acha que vai acontecer. Tendência de baixa, eu acho que vai testar os 17,50, depois os 17, depois os 15,50 e depois vai buscar os 14,50. Júnior? Banco Pan, o Nike está pedindo. Qual banco o quê? É BPNN. Americano. BPNN3. Bravo Papa November, Mike. Bravo Papa. Navio Mike 3. November. Isso. Bravo. Ok, o Pan-Americano. BTG. Entenda esse BTG, né? Olha, isso tudo aqui você pode considerar como uma formação de topo, eu acho, tá? E isso projeta um objetivo à altura disso aqui, projetado para baixo a partir do vértice disso aqui, que vai dar mais ou menos por aqui. E isso aqui projeta 1,40, abaixo do fundo ali do subprime. Além do que, isso aqui tem característica de formação longo prazo, assim, de continuação, né? Acho que sim. E aqui o curto prazo tem característica de bandeira de alta, uma pequena bandeira de baixa, perdão. Então eu acho que nós estamos aí testando perigosamente esse fundo aí, que passou a ser sentido a 3,38, mas na verdade se estende até os 3,24 aí. Então precisamos ver aí onde é que esse processo aqui vai romper, mas esse processo todo aqui eu acho que é importante o que está acontecendo depois disso aqui, né? Já teve um movimento definido, depois sai de banda, isso aqui é um processo de indefinição, realização de lucro, mas isso termina com os preços rompendo ali os 3,20 e buscar seu objetivo. Bem, eles vão ter forte suporte aí a 2,50, que é esse fundo aqui de 2009, né? E depois também a 2,20, 2,15, 2,20 e a R$2 é o suporte mais importante porque é o fundo do subprime. Baixa então, curto, médio e longo prazo. Júnior? Próxima pergunta é do Diego Sula 11. Quantas mais nós temos, Júnior?
Vamos. Então, Mais 4. nós tivemos um belo de um bull trap aqui, né? Que os preços romperam essa resistência do topo principal e desromperam e agora estão se acumulando uma formação que tem característica de bandeira de baixa, ainda que hoje o mercado deu uma recuperada assim. Eu acho que isso aí que nós estamos vendo é isso aqui, ó. Pode evoluir um pouco mais aqui, mas eu acho que ele deve fazer ou de repente transformar isso num retângulo, evoluir um pouco mais aqui, mas eu acho que é para baixo. Portanto, baixistas curto, médio e longo prazo, até porque esse bull trap é muito baixista. Júnior. Próxima pergunta. Juninho. Fausto, estava com o microfone fechado. Edgar Light 3. Então, Light está difícil de analisar, porque tem um processo de lateralidade aqui que já dura faz um tempão, né? Mas o que dá para a gente ver aqui é que esse objetivo aqui que a gente tinha traçado não foi atingido, deixou um pouco aí. Ele chegou nas proximidades aí dessa resistência desse topo mais importante aqui, de começo de 2012, e tibum. E não dá para falar, porque isso aqui pode ter feito um pullback para essa antiga resistência aqui, e agora voltar a subir, como ele pode ter feito uma reversão aqui, que fez uma reversão brava aqui, né? Sim, dá para a gente botar uma retinha aqui, que aparentemente foi rompida ou não foi rompida, né? Também não dá para dizer, que a reta pode estar aqui talvez, né? Se ver aí, ele encostou na reta hoje, então indefinido, sorry, aqui é cortou o César, indefinido. Olha, ele tem uma resistência importante, tinha uma antiga resistência importante aqui uns 20, né? 20, 50. Ele chegou perto disso. Aqui passa então a reta suporte também. Então temos que ver, esperar isso aqui. Se evoluir para uma bandeira de baixa, olha, em cima da bandeira aqui, olha que moleza, hein? Aí, rompeu, vende, stop aqui em cima da bandeira, né? Se por acaso nós tivermos aqui um espetacular engolfo de alta, acho que vale uma tentativa de imaginar que esse processo aqui é o início de um pivô que vai resultar no rompimento da resistência 23,20, e aí os preços subiriam, né? Acho que poderiam ter uma boa alta ali. Então, vamos encontrar resistência para todo o campo. Né? Resistência 28, resistência 32, resistência 36 e depois a resistência dos topos lá de 2000 a 52, 54, 56. Mas eu acho que é bastante significativa essa reversão aqui próximo desses topos. Aí. E outra também, nós tivemos dois movimentos muito parecidos, né? Em amplitude, né? Esse aqui, que começou em junho de 2000, do ano passado, e esse outro aqui, e adivinha o que? Eles são muito parecidos, né? Tá? Então, isso aqui pode muito bem estar indicando uma ABC, né? Uma onda corretiva do processo de baixa que teria se iniciado no começo de 2012, né? Então tem essa queda aqui significativa, foi bem significativa essa queda, vejam só, 48% de queda, né? E daí o mercado faz uma ABC e volta a cair. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Mas, como eu disse, se ele tiver uma reversão de alta aqui, então isso aqui poderá estar indicando apenas uma formação, um início de um pivô de alta aí, né? Pivô de alta, que ele rompeu essa resistência desses dois topos aqui, e aí tem o pullback para encostar de novo na resistência, enquanto a suporte não tiver resistência e volta a subir. Aí pode dar um gás aí sim. Indefinido. Não dá para dizer. Temos que esperar para ver. Júnior. PL
LPL4 do Caio. Olá, Caio. Então, vê, o Eletropaulo, depois de o fundo do subprime aqui em 98, ele teve uma alta, caiu de novo, foi para o fundo do poço aqui que a gente pode falar, né? Aí teve essa alta aqui bastante significativa, ela subiu aproximadamente 1.791%, né? Essas elétricas não são moles, quando elas sobem, elas gostam de subir para valer, né? E daí uma queda vertiginosa em que eles caíram 83%, 84%, né? A partir de 2012, quando o governo começou a botar a mão na tembuca das elétricas lá. Muito bem. Entraram para dentro da faixa Fibonacci e seguraram aí no segundo nível Fibonacci, né? Não sei o que vai acontecer. O meu palpite é que esse processo todo aqui, como eu também tenho o gráfico do Bovespa na cabeça, eu acho que isso aqui tudo é uma onda A. Isso aqui pode estar sendo uma onda B, nós vamos ter uma onda C ainda. Eu acho que o buraco vai ser mais embaixo. Mas no momento os preços estão aí sambando aqui dentro dessa faixa, que está dentro da faixa Fibonacci, né? E não tem nenhuma indicação para nos dar. Aqui não tem nada que é muito importante, candlestick. Eu acho que não dá para falar muita coisa aqui não. Não dá, indefinido. Indefinido, curto, médio e longo prazo, infelizmente. Meu palpite é que esse negócio vem para baixo. Até porque sentiu a resistência desse último topo aqui de dezembro do ano passado, né? Agora é esperar. Se de repente ele faz uma bandeira de baixa aqui, parece que já tem começado um processo de lateralidade aqui, depois da queda uma bandeirinha, pode valer a pena talvez tentar uma posição de venda, né? Eu não compraria isso em hipótese nenhuma. Júnior. RADL3, Raio Droga Brasil. Do Paulo. Paulo, Raio Brasil começa a ter liquidez aqui em 2007, né? A gente rompeu esse processo aqui, ó. Eu acho que isso aqui é importante. E primeiro nível Fibonacci está aqui abaixo de 10. Aí os preços subiram e aqui o analista fala assim, bom, será que isso aqui é um retângulo? Eu não sei, eu acho que não, eu acho que isso aqui é A, B, C, e acho que isso aqui é queda e lateralidade, e não alta e lateralidade. Teve a alta, depois teve a queda e aí a lateralidade, né? Mas esse é o meu feeling aí, como analista, analisando essa acumulação. Eu acho que é uma acumulação de reversão e não uma acumulação de continuação. Mas nós vamos ter ideia disso logo mais, se, por exemplo, essa retinha aqui for rompida ou essa outra retinha aqui for rompida, né? Aliás, elas estão invertidas aqui. Essa aqui que eu vou clicar aqui, que é suporte, e a resistência ficaria ali em cima. Olha, olhando de longe aqui, você também vê uma característica de triângulo descendente aqui, né? O triângulo descendente está mais para a formação de topo do que para a formação de continuação. Topos continuamente mais baixos, né? Concomitantemente mais baixos. E fundos no mesmo nível aqui a 18. Isso deve resultar no rompimento do 18, com os preços caindo para sua próxima suporte a 16 e posteriormente testando também o fundo a 14. É o que eu acho que vai acontecer. Um fechamento acima de 20, anula essa análise e projeta os preços para 24. Júnior. Última pergunta, Fausto. Se é o 3 do Patrick. Ciel 3. Tendência de alta. Vamos ver uma coisa aqui. Estou vendo a amplitude desta que parece uma perna bastante clara, né? Vejam se nós fizemos isso aqui, ó. Estou vendo essa perna aqui, depois uma correção, e agora vamos ver essa outra perna aqui, em termos de amplitude, quando comparado com a amplitude da perna, com a amplitude da perna anterior.
O mercado teria mais para subir, né? Isso aqui projeta aí 52. Eu acho que temos mais uma perna aí para Ciel, porque essa acumulação aqui é uma acumulação, uma prima mais velha do que essa acumulação aqui, né? Então, eu acho que aqui começa, aqui toca a reta, suporte também, então aqui começa um novo movimento impulsivo, que já teve um movimento, que foi dado por esse cara aqui, né? Por essa amplitude aqui, ó. Um pouquinho mais, talvez, né? Deixa eu limpar essa área aqui. E esse movimento começaria aqui. Talvez então nós já tivemos dois movimentos e agora teríamos aí um terceiro movimento que provavelmente vai nos levar próximo disso aqui, né? Então eu acho que tem boa chance de continuar essa alta aí até 52, 56, faixa de 52, 56 é o meu palpite. Fora isso, não tenho mais nada a considerar. A alta está aí, quem está comprado tem que administrar os stops, né? E você pode usar o diário ou o intraday para administrar stops. Se quiser usar o intraday e usar a nossa metodologia, a gente põe o stop embaixo do segundo evento técnico no intraday de 15 minutos. Então está aqui o intraday de 15 minutos. Qual é o evento técnico aqui? O primeiro é esse aqui, o segundo é esse aqui, ó. Essa acumulação aqui seria o segundo evento técnico, né? Aí ele fala, aqui não é o primeiro aqui, o segundo aqui. Eu falo, não, acho que não, porque isso aqui é tudo a mesma coisa, tá? Então o stop estaria embaixo desse nível aqui, que é ali próximo de 43. É isso. Muito bem, minha gente. Então, agradeço aí a presença de vocês. Bom jogo amanhã. Eu, da minha parte, vou tomar meu calmantezinho para não ter uma síncope, que foi o que eu fiz no último jogo. Segundo tempo da prorrogação, falei, não vai dar para aguentar esse negócio. E aí tomei um remedinho para baixar a bola. Então amanhã quero ver se eu já tomo antes de começar o jogo, para ficar zen durante o jogo, porque não vale a pena a gente se estressar, né? Se tiver que ser, vai ser. A gente torce, mas precisa cuidar também, cuidar da saúde, né? Então é isso. Uma boa noite para vocês, até a próxima quinta.